obrigada por seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Deixa eu puxar o chat aqui pro lado para eu conseguir ver maior aí, ó. Agora ficou legal. Certinho? Pessoal, então todo mundo aí nos tabs. Quem chegou agora, republica. Vamos nessa, tá? Tem uma galera que tá aqui já faz um tempinho. Então vamos todo mundo republicar, tá bom? Clica aqui na opçãozinha em amarelo que aparece. Beleza? E vamos nessa. Quando a gente chegar nos 2, a gente começa. Enquanto isso, eu vou só... Será que eu consigo? Ih, agora eu não sei mexer, gente. Eu esqueci como é que faz. Eu esqueci completamente. Deixa quieto, depois eu vejo isso. Tá, vamos nessa então. Tiago, obrigada por republicar. Bom dia, bom dia. Gente, vamos nos taps, todo mundo, tá? Curtindo pra gente chegar nos 2K e começar o assunto de hoje. Então, todo mundo ajudando aí nos likes pra gente chegar mais rápido, né? Vamos chegar mais rápido nesse número aí pra gente poder começar. Vamos nessa? Ó, 1.9, quase 2, quase 2. Será que a gente chega? Com certeza, né? Vamos nessa, todo mundo curtindo. Chegando nos 2 aí a gente começa. Eu não sei se o meu TikTok que tá aí. Legal, vamos começar então, tá? Tassiane, obrigada por me seguir, Tassiane. Seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Pessoal, vamos então começar aí falando sobre 10 coisas aí. Oi, Ana, Renata, obrigada por me seguir. 10 coisas que, se você faz, você deve parar o quanto antes, porque isso está alimentando a sua ansiedade sem você perceber, tá? E aí eu vou trazer as 10 principais coisas aqui pra gente conversar. E a primeira de todas, que eu queria até saber de vocês como é que estamos nessa parte, é em relação, gente, a dormir mal, tá? E achar que é de boa. É achar que é cansaço, vamos dizer assim, beleza? Então, o que acontece? Eduardo, obrigada por me seguir, seja muito bem-vindo. Gente, vou fazer uma pergunta bem geral aqui pra vocês, de verdade, assim, ó. Vocês são pessoas que estão dormindo bem ou vocês são pessoas que estão dormindo mal? Coloca aqui pra mim, bem ou mal, pra eu saber. Me conta, como é que estamos em relação ao sono, galera? Vamos entender. Nossa, o meu TikTok aqui, ele tá estranho. Deixa eu ver. Bem, a Graça diz que tá dormindo bem também. O Thiago também diz que tá dormindo bem. A Mari mal. Mal, durmo tarde. A Lari colocou que mal também. Olha só. Gente, deixa eu só facilitar uma coisa aqui pra mim. Aí, já era. Mesmo dormindo cedo ou tarde, acordo 4 horas da manhã e só durmo 6 horas. Bem, mal, acordo cansada. Ok, a Edith. Dormindo mal e tomo, ok. Gente, seguinte, ó, tem muita gente que não percebe o quanto o nosso sono, ele influencia diretamente na ansiedade. Diretamente, porque quando a pessoa dorme mal, vocês entendem que o nosso corpo, ele não tem tempo para se recuperar? O cérebro, ele não consegue organizar as emoções do dia anterior? Porque para quem não sabe, quando a gente dorme é quando o nosso cérebro está processando ali as informações que a gente teve todo dia, o dia inteiro, tá? E isso faz com que no dia seguinte, se eu dormir péssimo ou nem dormir, tudo é muito mais intenso no dia seguinte, certo? Então, às vezes... Beleza, não dormi nada praticamente na noite passada, acordo hoje e às vezes um pequeno contratempo que eu tenho pronto, já gera uma irritação. A mente já fica acelerada, as preocupações elas já começam a ficar mais difíceis ali de controlar. Vocês entendem que o problema é que muitas vezes, se dormir mal virar algo frequente na sua vida, a pessoa ela começa a normalizar esse estado de alerta o tempo todo. Ela acredita que o problema é falta de tempo, na verdade. Quando, na real, é o quê? O seu corpo está extremamente sobrecarregado. Gleiciane, quando eu durmo na parte da tarde, acordo mais cansada. O sono, muitas das vezes,
muito sobre saúde mental. Total, total. Gilene, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. E outra coisa, quando a gente tá falando, pessoal, da privação de sono, ou seja, não conseguir dormir, vocês entendem que se eu não durmo, eu também tô bagunçando os hormônios ligados ao estresse? E ligado também à regulação do humor? Porque o sono tem a ver com isso, tá? Tem a ver com estresse, tem a ver com regulação do humor. Bom dia, Tatá. Então, vamos falar de biologia, vamos falar de fisiologia. Cortisol. Para quem não sabe, cortisol é o hormônio do estresse, certo? Se a gente não dorme, o cortisol ele fica extremamente alto, tá? Isso deixa o nosso corpo em alerta o tempo todo, em luta ou fuga o tempo todo. Então a pessoa, ela acorda já cansada. Tem alguém aqui que se sente assim? Que parece que mesmo dormindo muito ou algo nesse sentido, vocês acordam cansados mesmo assim? O que se identifica? Coloca um sim aqui pra mim. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui no chat. Peraí. Gente, vamos fixar só as perguntas aqui pra mim, que senão bagunça e eu me perco, tá? Então, o que for comentário comum, não precisa fixar, eu leio aqui, tá? Fixa só as perguntas pra mim, por gentileza. Me sinto insegura com a minha aparência, desde que vim morar no lugar onde eu tô. Devo me mudar? Camille, você entende que insegurança é algo interno e não algo externo? Então, assim, às vezes a pessoa pensa que é o ambiente e aí muda de ambiente, leva isso com você. Porque o problema não tá no ambiente, tá mais aqui dentro, né? Então, na real, você tem que tratar as inseguranças de dentro para fora. Porque numa dessa você se frustra, né? Se mudando de ambiente. E realmente não é sobre isso, entende? Quando eu durmo na parte da tarde, eu acordo mais cansada. Ah, não, ó, essa parte eu já vi. Bom dia, Jeane, seja bem-vinda. Pessoal, quem tá chegando agora, não esquece de republicar pra mim, por gentileza, tá bom? Lari, obrigada por me seguir. Juan, obrigada por me seguir. Quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá? Apertando na telinha aqui e clicando na opçãozinha amarela pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, combinado? Meu esposo precisa de psicóloga. Entendi, Priscila. E ele quer? Porque precisar e querer é outra história, né? Você escreve artigos científicos? Não. Eu não escrevo artigo científico. Eu nunca fui muito fã de mestrado, doutorado, essas coisas assim. Sabe? Thaís, estou em um estado deprimido por conta do desemprego do meu marido. Entendi, Thaís. E você tá cuidando da sua saúde mental nesse processo? Porque é importante, viu? Eu acordo com muita ignorância, estressada e depois passa. Girilene, essas questões aí pessoais é importante a gente entender na terapia, tá? Muito difícil que eu saiba o que esteja acontecendo aqui e fique deduzindo alguma coisa. Não tem como eu ficar deduzindo nada sem conhecer você, entende? Tá, gente? Bom dia, Tatalia. Obrigada pelo eu amo alguma coisa. Muito obrigada. Eu amo o México. Muito obrigada. Gente, todo mundo que gosta de saúde mental, gosta de psicologia geral, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Amanhã eu vou trazer 9 sinais de que você está em uma dependência emocional. Então, se você não quiser perder os sinais de que você está em uma dependência emocional, segue aí que amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Jaque, obrigada pela rosinha. Rita, obrigada por me seguir. Bom dia, crescimento e sucesso. Yasmin Reis, obrigada, Yas, por me seguir também. Esqueceu que horas eu abro? 10h30 normalmente, tá? 10h30, 10h40, ali eu abro a live, tá? Gente, então vamos lá. Voltando aqui ao assunto, tá? Um ponto também importante que eu preciso colocar aqui, né, nesse primeiro tópico da questão também do sono, é aquele momento e aquele hábito péssimo que a gente tem, inclusive eu também tenho, preciso parar com isso, de ficar usando o celular ou ficar rolando as redes sociais, o feed, na cama antes de dormir. Quem que faz isso? Que na hora de dormir pega o celular ali e fica no TikTok horas ali, né? Enquanto deita. Tem alguém que faz isso? Coloca um eu aqui. Deixa eu ver. A Marli faz, o Bruno, o Caio. Ó, a Jeane também, a Mari, Fabrícia, a Rosângela, Cleonice, a Marisa... Ana Bento, obrigada por seguir. Gente, eu vou falar pra você que luz da tela
do celular, tela de qualquer coisa, desperta algumas emoções um pouco difíceis, porque às vezes você tá lá antes de dormir, pega o celular e vê uma notícia pesada, sem esperar, sabe? Aí lê uma notícia péssima. Ou tá lá, começa a se comparar. Vê lá no celular, começa... E aí, o que isso acontece? Gente, isso também vai confundir o cérebro. O cérebro não entende quando é hora de relaxar. Tá bom? Então, esse hábito do dormir mal, celular na cama e tudo mais, é um hábito que piora a sua ansiedade. Então, eu já coloquei aqui, pare de fazer essas 10 coisas. E aí você vai perguntar, mas Rafa, como que eu paro? Como que, sei lá, a terapia pode me ajudar, né? Se a gente parar pra pensar. Se um paciente meu, ele chega com essa demanda pra mim na clínica, eu vou ajudar essa pessoa a perceber como que o sono dela tá conectada com as emoções dela e com a ansiedade dela, tá? Então, juntos, eu com o meu paciente, a gente vai investigar os fatores que estão dificultando esse descanso. O que está acontecendo? É pensamento acelerado antes de dormir? Porque tem gente que tem pensamento acelerado antes de dormir absurdamente. Tem alguém, inclusive, que está assistindo a live que tem pensamento acelerado antes de dormir? Coloca eu aqui, quem se identifica com isso, tá? Quem tem... a Fabrícia disse que tem bastante, o Muca falou que tem pensamento acelerado antes de dormir, a Denise... Rosângela, Jaque. Gente, outra coisa é rotina desorganizada também. Vai influenciar. Uso de telas, que foi o que eu acabei de falar. Então, o que eu vou fazer junto com os meus pacientes, né? Trabalhar algumas estratégias extremamente práticas para a gente conseguir fazer uma higiene do sono. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é algo. Então, na terapia, nesse primeiro hábito, para a gente conseguir tirar esse primeiro hábito, a gente vai ensinar vocês a identificar realmente e questionar esses pensamentos que estão aparecendo à noite. A famosa ansiedade noturna também, né? Que mantém a sua mente ali mais ativa. Ativando, né? Ajudando aí o paciente a entender o que está acontecendo e entender um relaxamento que se encaixe com a realidade dele, beleza? É isso que a gente vai fazer nesse primeiro hábito aqui com a terapia, tá? Dani, obrigada por me seguir, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Rivânia, bom dia a todo mundo que tá chegando. Quem chegou agora, não esquece de republicar a live para eu poder ir para segunda coisa. Então, todo mundo republicando pra gente ir pra segunda coisa que piora a sua ansiedade, pode ser? Vamos todo mundo republicar, ó, apertando na tela pra mim, clicando na opçãozinha amarela. Outra coisa, tap, vamos colocar uma metinha de 10k nesse primeiro momento. Todo mundo curtindo, quando a gente chegar em 10k, a gente vai para a segunda coisa, pode ser? Então, todo mundo curtindo, tá? Quando chegar em 10k, a gente fala a segunda coisa. E façam as perguntas desse primeiro bloco, caso vocês tenham dúvida, beleza? Pode ser? Então, todo mundo ajudando nas curtidas. Bom dia, Cícera. Fazer caminhada melhora a ansiedade? A Lisiane trouxe. Você trouxe isso como uma pergunta ou como uma afirmação? Conta pra mim. Gente, vamos responder a Lisiane. Vocês acham que fazer caminhada melhora a ansiedade? Sim ou não? Quem acha que sim, que na real pode ajudar, coloca um sim no chat e manda pra mim. Quem acha que não, coloca um não. Deixa eu ver o que vocês acham. Eu vou te responder, Lisiane. Ah lá, o Juninho colocou. Tem pessoas pensando muito nos problemas e não conseguem dormir, boa, fazer caminhada melhora a ansiedade. Gente, sim, tá? Realmente ajuda muito na real. Só que, Nara, vai entrar, na verdade, em exercício físico. Às vezes você não é o tipo de pessoa que caminhada funciona. Às vezes você é o tipo de pessoa que uma corrida, que uma bike, andar de bicicleta, que um exercício em casa, que uma dança, uma ginástica, seja lá o que for, isso ajuda. Então isso vai depender de cada pessoa, tá bom? Aí, ó, me ajuda a bike, né, Tatá? A bicicleta é legal. Eu quero comprar uma bike, inclusive, gente, pra eu começar também. Bom dia. Quem que foi? Que me deu bom dia? O Everton, né? Valor da consulta. O Everton, ó, eu não posso falar valores em live, tá? Mas se você quiser saber mais informações sobre como é a terapia comigo,
né? Que inclusive eu sou especialista nessa área, eu tô fazendo uma especialização nos transtornos de ansiedade e pânico. Então, se você quiser saber como que é a terapia comigo, é só você clicar nesse balãozinho amarelo aqui do lado do chat. Tá vendo esse balãozinho amarelo com essa setinha? Clique em cima dele e escolhe a opção terapia, que daí você pode, eu te passo mais informações. Qual foi a primeira coisa, Fê? Sono ruim, beleza? Psicólogos também têm problemas de ansiedade? Boa pergunta. Como que é seu nome? Julie. Gente, e aí? Nós psicólogos também podemos ter problema com ansiedade? Sim ou não? O que vocês acham? Ou por a gente saber muito bem da ansiedade, a gente não tem problema com ela? E aí? Esse é um ponto, né? Vamos responder a Julie. Atende Unimed? Monique, não, eu não atendo convênio, tá? Eu já atendi, mas hoje em dia eu não atendo mais. O máximo que eu consigo fazer é um recibo para você pedir reembolso lá no seu convênio. Pessoal, sim, nós psicólogos também somos seres humanos, nós psicólogos também ficamos sobrecarregados e nós psicólogos também nos percebemos às vezes um pouco mais ansiosos. Eu, por exemplo, me percebo. Eu consigo perceber o momento que eu tô mais ansiosa, porque eu também às vezes tenho algum sintominha. E aí eu falo, opa, tá, estou ansiosa, deixa eu cuidar. Claro, por isso que nós psicólogos também precisamos estar com a nossa terapia pessoal em dia. Porque se você for psicólogo e você não fizer terapia, eu vou falar pra você que a chance de você adoecer emocionalmente, mentalmente é grande. Então, se cuidem também, profissionais da saúde mental. Da saúde no geral, na verdade, né? Enfermeiros, todo o pessoal da saúde, todo o pessoal de todas as profissões, na real, né? Sou enfermeira e tenho ansiedade. Ser da saúde não significa nada, exatamente. Chegamos nos 10K, então vamos falar sobre a segunda coisa, tá? Segundo hábito que piora a sua ansiedade, então você tem que parar de fazer. Sabe qual que é? Dizer sim pra tudo e pra todo mundo. Tem alguém que se identifica com isso? Uma pessoa que diz sim pra tudo e pra todos? Tem esse hábito? Coloca um eu quem se identifica. Eu queria saber quantas pessoas fazem isso. Porque eu vou falar pra vocês que você ser essa pessoa que diz sim pra tudo e pra todos, você tá piorando a sua ansiedade. Você pode ter certeza e eu vou explicar exatamente o porquê, tá? Por que você tá piorando? Pensa comigo, o hábito de dizer sim pra tudo e pra todos é um que alimenta a ansiedade assim absurdamente. Porque tem muitas pessoas que sentem uma dificuldade gigantesca realmente em dizer não, né? Mesmo quando elas estão extremamente sobrecarregadas, quando elas estão cansadas, quando elas estão sem vontade nenhuma, eu aceito ajudar. Eu aceito participar, eu aceito resolver, eu aceito ouvir, eu aceito estar disponível o tempo todo. E aí quando eu percebo, eu já tô cheia de tarefa e responsabilidade que nem era minha, né? Eu falo com os meus pacientes que vocês tiram a pessoa do banquinho do problema e sentam no lugar dela. É assim ou não é? Você tira a pessoa do banquinho do problema e senta no lugar dela. O que não era para ser seu, virou seu. Quando você percebe, já é seu, tá? Marli, obrigada pelo heart me. Bem isso, olha lá, Bianca. Isso, obrigada, Caio. Obrigada pelo baúzinho. Eu sempre tô esquecendo de mandar o baú, né? Muito obrigada, Caio, pelo apoio de sempre, de verdade, viu? Bom dia, Laís. Gente, quando faltar 10 segundos do baú, me avisem pra gente ativar o heart me. Márcia, obrigada por me seguir. Muito obrigada. Então, pessoal, no fundo, sabe o que vocês têm quando vocês têm essa dificuldade gigantesca de dizer não? Que é uma coisa que piora extremamente a sua ansiedade? No fundo, é medo de desagradar. É ou não é? É medo de parecer egoísta? É medo de ser rejeitada, de ser criticada e aí você fica aceitando tudo, né? É um medo. É alimentado pelo medo, pessoal. Bom dia, psicanálise, seja bem-vindo. Medo de machucar os outros. Só que esse comportamento tá machucando quem? Tá deixando quem mal? Vocês. Vocês, vai minando aos pouquinhos o equilíbrio emocional de vocês.
Ieda, obrigada pela rosinha. Bom dia, Roberta. Obrigada quem tá seguindo, viu? Sejam todos bem-vindos quem tá seguindo aí o perfil. Amanhã a gente vai falar de dependência emocional, então, ó, se não quiser perder, já segue aí também pra você ficar de olho nas lives dessa semana, que é só amanhã mesmo, só mais amanhã. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda. Oi, Gabi, que bom que você tá aqui, agora que eu vi que Gabi que é. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada quem tá seguindo, pessoal. Gente, pessoas que vivem dizendo sim, tá? Demais, acaba se colocando em último lugar. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A partir do momento que você é essa pessoa que só fica dizendo sim o tempo todo, às vezes você até sente culpa quando você tenta se priorizar. E a ansiedade, quando ela precisa escolher entre o que eu quero e o que os outros esperam de mim, o seu cérebro, meu amigo, ele fica o tempo todo tentando calcular. Tá, se eu não fizer isso aqui, se eu disser não, eles vão acabar ficando chateados comigo. Beleza. E aí eu fico preocupada e aí eu fico tensa. Então a mente ela não descansa, porque você tá sempre tentando antecipar esses possíveis conflitos, né? Julgamentos ou reações negativas caso você diga não. Então esse é um ponto, porque com o tempo o que vai acontecer? Você vai começar a ter sintomas físicos. E aí quais são os sintomas físicos típicos da ansiedade? Coloquem aqui pra mim no chat. O que vocês sentem no corpo quando vocês estão mais ansiosos? Coloquem no chat pra mim. Que sintomas que vêm fisiológicos quando a gente tá mais ansioso? Vamos lá. Coração acelerado, o que mais, gente? O que mais vocês sentem no corpo quando vocês estão mais ansiosos? Ingrid, obrigada pela rosinha. Muito obrigada, ó. Tristeza, coração acelerado, respiração pesada, tremedeira, tremor, beleza? Raiva, aí já mistura com outra emoção, né? Falta de ar, sudorese. Falta de ar é muito comum. Dor de barriga, extremamente comum, na real também. Fico me coçando e aparece mancha vermelha. Bom dia, End of Times. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda. Coração acelerado, frio na barriga, tontura, dor de cabeça, intestino, agonia, tremedeira, impaciência, tremor, vontade de chorar. Garganta parece que vai tampar, muito comum, viu? Muito comum. Desenvolvi fibromialgia e ansiedade de não conseguir dizer não. Ah lá, gente. Olha só. Sensação de que vai infartar, boa. Bom dia, Célia. Parar de fazer o quê? Já falamos duas coisas. Então, gente, vocês viram quantos sintomas físicos existem? De fato? É isso mesmo. E sabe o que é pior? Que daí, quando você não sabe dizer não, você começa a ter esses sintomas físicos e aí você começa a se distanciar de você mesmo. Você nem sabe mais o que você realmente quer. Você nem sabe mais por que você passou tanto tempo agradando as outras pessoas. E perdeu o hábito de se escutar, né? Gente, baú liberado. Todo mundo clicando em cima do baú pra mim, por gentileza. Abre a moedinha, abre o baú, pega uma moeda. Com essa moeda que você pegar, na hora de escolher um presente, você vai mandar esse coração laranja aqui, ó, que tá na minha cabeça, do lado do meu nome aqui, o Heart Me. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Pega a moeda, todo mundo pegando moedinha. Depois que vocês conseguirem pegar, clica no coração laranja aqui, do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso. Todo mundo aí, ó. Ainda tem moeda. Todo mundo que não conseguiu pegar, pega a moeda, boa. E coloca esse coração laranja aqui. Aí, ó. Muita gente conseguiu. Legal, legal. Boa, gente. Todo mundo que pegou moeda, clicando no coração laranja. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada pelo apoio. É isso aí, arrasaram, arrasaram. Oi, Jéssica, obrigada, pessoal. Arrasaram, viu? Elis, obrigada por me seguir. Então, gente, Rafa, eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não. E aí? Se isso piora a minha ansiedade, eu não consigo dizer não, o que eu faço então? Bom dia, Ana. Na terapia, nós psicólogos também vamos ajudar vocês a identificar de onde que vem essa dificuldade de dizer não. É o medo da rejeição que você tem? É uma necessidade de aprovação, de ser aprovado pelas outras pessoas?
É alguma crença antiga que você tem de que você precisa ser uma boa pessoa e ajudar todo mundo? Então, com os meus pacientes, eu ensino eles, né, a diferenciar o que é empatia e o que é anulação, porque vocês confundem muito empatia com anulação. Então, eu também auxilio ali a pessoa que chega na minha clínica a se posicionar, a conseguir se posicionar sem culpa, a conseguir ter uma comunicação mais assertiva, que tem muita gente que não sabe, não tem habilidade de comunicação. Então, aos pouquinhos, você vê o seu paciente, né? O meu, vejo o meu paciente a perceber que ele tem limites. E que colocar limites não é você ser frio, não é você ser egoísta. Na verdade, você está sendo fiel a você. E isso você pode ter certeza, ajudar a reduzir a sua ansiedade. Porque essa ansiedade, ela também vem da sobrecarga. Então, se você consegue mexer nisso, consequentemente, você consegue diminuir ali a ansiedade, entende? É uma coisa ligada à outra, tá bom? Bom dia, Rose, seja bem-vinda, tá? Eu disse não, depois me chamaram de egoísta. Olha só, Tatá. O toque tem a ver com a ansiedade, olha o que a Ana colocou aqui. E na realidade, Jéssica, não tenho conhecimento sobre isso, tá? Não tenho conhecimento sobre pseudocrise convulsiva. Então, eu trago mais sobre o que eu tenho domínio, beleza? Ana, o toque sim, ele vem da ansiedade, tá? Completamente, até porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele tá dentro dos transtornos da ansiedade, tá? Então, com certeza sim. E como se livrar do trauma da ansiedade? Não é trauma da ansiedade, é ansiedade patológica, é o transtorno de ansiedade. E como a gente se livra? Terapia. Você vai precisar cuidar da sua saúde mental, você vai precisar entender de onde vem sua ansiedade. O que causa a minha ansiedade? Porque, beleza, tem gente que vai para o psiquiatra, toma medicação para reduzir os sintomas? Sim, mas não adianta a gente cuidar dos sintomas e não tratar a causa, beleza? Não adianta, tá? É a mesma coisa de você ter uma alimentação péssima e ter muita dor de barriga. E aí você vai no médico, ele vai te passar o remédio para dor de barriga, mas a sua alimentação continua a mesma, você não procura o Nutri. O que adianta? Você toma o remédio para dor da sua barriga e continua com a mesma alimentação ruim, entendeu? A mesma coisa vale para a saúde mental. Não adianta você tomar medicação para aquilo e não tratar o que está causando aquilo. Você vai se frustrar. Aí você vai achar que o problema é com você, mas na realidade não é assim que funciona, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Gente, quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá bom? Como se livrar da sensação de que parece que vai fechar a garganta mesmo medicada? Então, Andy, aí que eu falo, ó, existem as causas psicológicas. Você faz terapia? Porque, beleza, você tá medicada, mas você faz terapia? A pergunta que não quer calar é essa. Por que a maioria é as mulheres que têm ansiedade? Na verdade envolve muitas coisas, porque tem muitos homens que também têm transtorno de ansiedade, mas a gente tem que levar em consideração a nossa cultura, a gente tem que levar em consideração a questão do papel da mulher na sociedade, que também contribui com muita demanda, muita coisa para a ansiedade. A gente tem que levar em consideração que são a maioria das mulheres que procuram terapia, os homens não, então é difícil que eles apareçam também nas métricas se eles não procuram ajuda, né? Faz sentido? Por isso que... Então, assim... Mas assim, os dois gêneros, ansiedade não é questão de gênero, tá, pessoal? Qualquer pessoa pode ser acometido ali por uma ansiedade patológica. Bom dia, guardiões da noite. Remédio dar forças, mas não trata a verdadeira causa. É isso mesmo. Cristiane, eu preciso fazer terapia. Eu estou na França e tô a turismo. Ok. E, Cris, qual tá sendo a dificuldade de começar a terapia? Fala pra mim. Obrigada pelo heart, me viu? Homem geralmente diz que academia é terapia. Eu acho que a minha começou porque eu estava muito sobrecarregada, dormindo pouco e trabalhando muito. Olha lá, Andresa, a gente falou disso. Vamos pro terceiro, gente? Vamos pro terceiro hábito ruim, terceira coisa ruim que se você faz, tá piorando a sua ansiedade, você deve parar o quanto antes. Querer ter o controle de tudo o tempo todo, tá? Tem alguém que tá assistindo a live que se identifica com isso também?
de uma pessoa que tem uma necessidade de prever, de planejar, de controlar tudo que vai acontecer e medo de quando as coisas saem do controle. Coloca eu aqui, quem se identifica com essas coisas. Gente, a pessoa que vive assim, querendo controlar tudo e todos, a pessoa que vive desse jeito passa o tempo inteiro tentando antecipar o que pode dar errado. Tentando antecipar o que o outro vai pensar. O que pode acontecer se eu fizer isso? O que pode acontecer se eu não fizer aquilo? Só que eu vou falar pra vocês que esse modo de controle aí, gente, é, assim, completamente ilusão, se a gente parar pra pensar, né? Completamente ilusão. O seu cérebro, ele tá tentando prever pra se sentir seguro. Só que quanto mais você tenta prever, mais preocupado você fica. Então, essa questão também é uma coisa que piora muito a sua ansiedade. É muito comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, a pessoa ficar revivendo várias vezes, por exemplo, eu vou lá e fico revendo várias vezes a mesma mensagem antes de enviar. Pensando, repensando o que eu vou falar, criando 1000 cenários mentais em uma situação que nem aconteceu. E aí, no fim, você tá completamente esgotado mentalmente fazendo isso. Então, essa tentativa o tempo todo de você ficar evitando o imprevisto é algo extremamente desgastante, gente, porque quando alguma coisa foge do planejado de vocês, quando alguma coisa foge do planejado, o corpo já reage como se fosse uma ameaça com todos esses sintomas que vocês colocaram aí, certo? Que a gente falou hoje. E outra, controle gera um paradoxo. Quanto mais a pessoa tenta ter controle, mais ela perde o controle emocional. Eu me irrito quando o outro não reage como eu esperava. Eu me frustro quando as coisas saem diferentes do que eu tinha pensado. Eu me culpo quando alguma coisa dá errada, mesmo que não dependa de mim, eu tô me culpando. Então vocês entenderam que a vida, ela vai se tornando aí uma lista de tarefas para você evitar o erro? E isso é extremamente preocupante, tá? Isso alimenta muito a ansiedade. Lábios de Mel, eu acho. Obrigada por seguir por me seguir, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Porque eu não consigo... Ai, derrubei. Desculpa, gente. Pessoal, não esqueçam de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? Peraí, deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Às vezes não consigo controlar a minha ansiedade pela manhã. Estou fazendo terapia. Já fiz umas 3. Eu fico frustrada de ter começado a sentir, porque eu sempre fui muito produtiva. E você faz terapia também? Faço há 3 semanas terapia, mesmo medicada, não estou dormindo, não vem sono, depois vem fadiga. Tá, 3 semanas, ainda não deu um mês, né? Gente, esse livro que a Gabi colocou pra gente no chat, ele é extremamente bom, tá? A Coragem de Ser Imperfeito é um livro muito bom, tá? Já fica uma dica de livro aí, quem gosta de ler, é bem legal para questões de autoestima, para questão de tudo que eu tô falando hoje também, tá bom? De onde é a minha cadeira, Cíntia? É de um site chamado Terabyte, mas depois, se você quiser, eu te mando, tá bom? Eu te mando o link. Beleza, Samuel. Tá. Gente, voltando aqui. Vamos voltar. Então, como que o psicólogo também vai auxiliar nessa questão de querer controlar tudo e todos, tá? Na terapia, o psicólogo, ele trabalha justamente essa relação da pessoa com a questão da imprevisibilidade. É isso que a gente vai ensinar também aos nossos pacientes, porque o objetivo da terapia nesse sentido não é que a gente vai ensinar a controlar melhor o paciente. A gente não vai fazer isso, mas a gente vai ajudar essa pessoa a tolerar
o que de fato não pode ser controlado. Que nem tudo pode ser controlado. Então, na terapia, você aprende que você tem o desejo de controle, beleza, mas esse desejo de controle, ele vem muito mais das experiências passadas do que alguma coisa ali. Vem muito mais de uma insegurança, de um desamparo. Então, quando você começa o processo terapêutico, certo? Você começa a focar mais no que está no seu alcance, na coluninha das coisas que estão no seu alcance e aceitar que algumas coisas que são imprevisíveis fazem parte da vida, sabe? Então, assim, na terapia é um lugar legal também pra gente conseguir diminuir esse hábito tão ruim que piora a ansiedade, tá? Deixa eu ver. Eu sinto todos esses sintomas, tenho medo até de sair na rua, me dá vontade. Maria Luzia, desculpa, e você faz acompanhamento psicológico? Poucas perguntas para indicar medicação. Nath, questão de remédio, essas coisas, eu não sou a melhor pessoa para falar, tá? Eu trago assuntos da psicologia, então assim, eu falo mais de pensamentos, emoções e comportamentos. Questão de medicação, o que o médico passou, deixou de passar, aí eu já não entro nesse assunto porque não é a minha área de especialidade, tá bom? Clévia, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. E aí identificar que esse desejo existe, às vezes a gente acha que a vida é assim e pronto. Exato. Será que a terapia me ajudaria a não ter mais essas recaídas? Sem muitas esperanças aqui. Recaídas do quê, Cris? Não chegou a sua frase antes dessa. Mas terapia auxilia em muitas questões. Por que é mais difícil esquecer as coisas ruins do que lembrar as coisas boas? Porque o nosso cérebro, ele já faz isso naturalmente. Já é algo extremamente comum o nosso cérebro ele focar nas coisas mais dolorosas do que nas coisas boas que a gente passou, entendeu? Justamente por ter sido tão doloroso. É o que marca mais, né? As chamadas feridas emocionais, elas são mais complexas. Então, por isso que existe essa naturalidade. Só que é legal que na terapia também é importante a gente trabalhar em cima disso, tá? Tiago, eu vou priorizar sempre responder a galera primeiro, tá? Porque como é uma plataforma de interação, se eu ficar só falando sem responder o pessoal, daí eles vão começar a achar ruim também. Então, a hora que acabar as perguntas, eu sigo com as outras. Vamos lá? Vamos priorizar também pro pessoal, porque senão fica ruim, né? Daí, uma live só com eu falando e não respondendo a galera, tá? Porque é mais difícil esquecer as coisas... Ah, não. Essa eu já respondi. Peraí. Zumbi... Não. O significado, ficar com falta de ar, coração pular, começar a chorar e ficar um zumbido. Clara, se não existe nenhuma explicação médica que explique, tá? Todos esses sintomas que você está falando, então provavelmente vem do psicológico. Sobre querer comprar de tudo. Aí é compulsão por compras, Bruna. Isso aí a gente também precisa entender na clínica. Eu tenho baixa autoestima e quando eu vejo as redes sociais eu tenho crises. Pamela, você faz terapia também? Quem tem muita crise pode desencadear demência? Não necessariamente, Andy. Como lidar com luto? Débora, eu trago semana que vem, tá bom? Eu trago semana que vem esse tema, se você quiser, tá? Mas eu vou focar no tema de hoje pra gente não perder tanto o assunto da live. Maciel, obrigada pelas mãozinhas fazendo coração. Bruna, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda, viu? Queria saber quem tá assistindo a live pela primeira vez. Tem alguém que tá assistindo a live pela primeira vez aqui? Que me viu pela For You e ficou aqui? Manda um eu quem tá aqui pela primeira vez. Queria saber. Contem pra mim. Ou vocês já me conheciam? Maciel, obrigada. Obrigada pela fatia de bolo. Obrigada pelas sozinhas. Muito obrigada pelo apoio, viu? Na metinha aí. Obrigada pelas mãozinhas fazendo coração. Muito obrigada, viu? Pelo carinho, tá? E pelo apoio. Pessoal, quem tá assistindo então pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, tá? Espero que vocês estejam gostando da live. Se vocês estiverem gostando, segue pra não me perder pela For You. Amanhã eu vou falar sobre dependência emocional, então se você gosta do assunto de relacionamento, segue também, porque a gente vai trazer esse tema. Sejam todos muito bem-vindos. Queria saber também da onde vocês são do Brasil. De que lugar do Brasil vocês são, gente? Onde que vocês moram? Pra eu saber até onde a nossa live tá chegando. Oli, obrigada por me seguir. Marcos, Patrícia...
Bahia, Salvador, Vanessa, Psi, obrigada por me seguir. Gente, eu sou da linha da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental e também Neuropsicologia. E também estou me especializando nos transtornos de ansiedade e pânico no tratamento dessas duas demandas, tá? Eu sou de São Paulo, tá? Você é do Distrito Federal, Balneário Camboriú, Terra da Laranja, eu não conheço, Cícera. Minas Gerais, Vitória da Conquista, tá. Tem os pacientes daí também. Legal, sejam todos muito bem-vindos então. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, viu? Pessoal, vamos então para quarta coisa. Vamos para o quarto hábito. Quarta coisa que, se você faz, a sua ansiedade, ela só piora. Então, você deve também parar de fazer isso. Reprimir as emoções e fingir que tá tudo bem. Esse é um ponto, tá? Tem alguém aqui que, em vez de expressar o que tá sentindo, guarda tudo? Coloca um eu quem fez isso. Quem faz isso, ao invés de você expressar o que você tá sentindo, você guarda. Guarda tudo com você. Coloca um eu aqui. Quem faz esse tipo de coisa? Gente, eu vou beber água rapidinho, tá? Porque vai que, né, eu pareço bebendo água em minha live. Ó, algumas pessoas colocaram eu, muitos eus. Gente, tem pessoas que realmente não conseguem expressar as emoções e guardam tudo pra você, certo? Pra evitar conflito, né? Pra não preocupar ninguém. Acha que demonstrar emoção às vezes é eu ser fraca e eu não quero ser. Só que o nosso corpo e a nossa mente não funcionam desse jeito. Eu faço às vezes e fico muito mal por engolir a seco coisas que eu deveria falar, a Ana colocou. Eu vou falar pra vocês que o nosso corpo e a nossa mente, se você reprime, ela não some, tá? Ela se acumula. Quanto mais você segura, mais tensão você tá formando no seu corpo, por dentro. A verdade é essa. Às vezes você pensa que, vai sumir. Gente, não é assim que funciona. O seu corpo, ele começa a gritar o que a sua boca não fala. Uma hora ele vai começar. E aí, com o tempo, essa pessoa ela vai se perceber mais irritada, mais impaciente, chorando sem motivo. Tem gente que fala, eu tenho crise de choro sem motivo. Eu tenho uma sensação de aperto no peito sem motivo, sem entender o porquê. Você tá tentando ignorar ali o que tá sendo difícil, só que isso vai aparecer de outro jeito. Vai aparecer como? Em crise de ansiedade, porque tem um monte de gente que tem crise de ansiedade por não conseguir expressar. Tem um monte de gente que tem exaustão mental por não conseguir expressar, que tem taquicardia por não conseguir. Então, reprimir emoção é você literalmente ficar se esforçando demais para parecer bem. E quando você fica se esforçando demais para parecer bem, isso exige uma energia absurda. E aqui você tá piorando a sua ansiedade. E outra, se você é uma pessoa que você fica reprimindo também muito as emoções, você tá criando um distanciamento emocional. Ou seja, essa pessoa, ela deixa de se conectar também com as outras pessoas. Porque ela tá sempre filtrando o que ela sente. E o que ela pode ou não pode mostrar. Isso gera solidão. Mesmo você cercado... Quem aqui já teve essa sensação? De que mesmo você cercado de gente, você se sente sozinho. Sozinho mesmo. Acredita que ninguém te entende, que eu tô sozinha, realmente. Quando, na verdade, em muitos casos, vocês mesmos não estão se permitindo também ser entendido. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Isso é autossabotagem. Às vezes a gente se sabota nesse sentido. Então, na terapia, nós psicólogos vamos ajudar vocês também a reconhecer e nomear o que você está sentindo. Parece simples? Parece óbvio? Parece. Mas tem gente que não sabe diferenciar o que é raiva, o que é tristeza, o que é medo, o que é sentir frustração. Tem gente que não sabe nomear. E só de você saber nomear, pessoal, já é um ponto. Tá bom? Já é uma questão. Eu me sinto sozinha no mundo, mesmo tendo família. Me sinto muito sozinha, mas eu tenho muito problema em saber como saber lidar com a solitude. Tá, Leal, por isso que é importante a terapia.
Depois que tive ansiedade, amigos distanciaram todos. Cheguei ao limite de não sair de casa para não ver gente. Olha só, gente, sofrimento emocional, né? Que causa. E por isso que eu sempre friso para vocês a questão da terapia. Por que uma pessoa com ansiedade ela fica passando mal? Porque o seu corpo ele sempre entra em modo luta ou fuga, né? Quando a gente tá falando de uma ansiedade aí patológica. E aí o corpo ele reage de acordo com o que o cérebro tá entendendo que tá acontecendo, sabe? Viver é experimentar incertezas. Ansiedade causa muito esquecimento, meio confuso. Daniel, na verdade não é nem tanto ansiedade, é mais um estresse, se a gente parar pra pensar. O estresse, quando o nosso cortisol ele está, como é que se diz, extremamente alto, ele vai afetar a sua memória de curto prazo. Então existe isso sim, dificuldade de concentração e tal, e memória também. Ansiedade e toque são causados por traumas? Ana, não necessariamente, tem causas multifatoriais, tá? Genética, biológica, experiências, ambiente, tudo influencia, tá? Pessoal, Santos, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Evelyn, o que pode ser ansiedade? Não chegou aqui pra mim, tá bom? Se você puder mandar de novo. Miriam Silva, obrigada por me seguir. Harissa, na verdade é Harissa. Harissa, obrigada por me seguir também, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, vamos nos steps. Quando a gente chegar em 30k, ó, todo mundo curtindo. Quando a gente chegar em 30k, a gente vai pro hábito 5. Então, ó, todo mundo nos steps. Eu só vou falar o hábito 5 a hora que a gente chegar nos 30k. Todo mundo aí ajudando. Bom dia, Martinha, seja bem-vinda. Eu tava fazendo terapia, tive crise, passei mal e esqueci de ir. Ela me desligou da terapia. Ela te desligou porque você esqueceu de ir? Como assim, Clévia? Estou passando por momentos difíceis e no domingo comecei a sentir tontura, chorar muito. Evelyn, não sabemos se isso vem necessariamente de uma ansiedade ou não, tá? Até porque aqui na live a gente não faz diagnóstico. Então, não é uma frase que você me traz que eu falo pra você que você tem ansiedade, ok? Só que isso mostra que você tá em um sofrimento emocional muito grande. Então, a partir do momento que você percebe que você tá tendo crise de choro, tontura, isso mostra um sofrimento emocional, ou seja, você vai ter que buscar ajuda profissional, tá bom? Eu não sei se você faz terapia, mas é importante. Bom dia, Wagner. Boa tarde, Erivânia. Erivânia, sinto muito, tá? Pela sua perda. Você faz terapia também? 31k. Boa. Que foi por faltas? Ai, Clévia, mas foi várias vezes que você faltou? Como é que foi isso aí? Quinto hábito, quinta coisa que se você fizer, a sua ansiedade pode piorar muito, então pare de fazer isso. Que é o quê? Viver acelerada e achar que não dá pra parar. Quem aqui tem esse hábito que você é uma pessoa que tem um estilo de vida extremamente acelerado, sabe? Que você sempre tá fazendo alguma coisa, que parece que você sempre tá com pressa, que você sempre tá com aquela sensação de que o tempo não é suficiente. Tem alguém que é assim, que tá assistindo aqui a live, que fica correndo o tempo todo, que parece que a vida é extremamente acelerada? Bom dia, Jeff, seja bem-vindo, obrigada pelo heart me. Tem muitas pessoas que são assim, que tem esse estilo de vida extremamente acelerado. Mesmo quando não tem nada urgente pra fazer, não tem nada urgente, a sua mente ela continua funcionando como se tivesse uma lista infinita de coisa para fazer. É aquele famoso modo automático, sabe? Que você acorda já pensando no que precisa fazer. Quem aqui acorda já pensando no que precisa fazer? Quem aqui é uma pessoa que come super rápido, que responde mensagem enquanto tá fazendo outra coisa e tá aqui fazendo isso e tá aqui fazendo aquilo, né? Tá aqui fazendo tudo o tempo todo, certo? E quando deita à noite, chega a hora do descanso, a hora de desligar, o cérebro ainda tá produzindo. E aí? Amor, dá uma balinha pra mim, por favor.
Olha, Lilian, obrigada por me seguir. Ó, muitas pessoas se identificaram. Obrigada. Ó, a Ana Bento colocou que ela dorme e acorda sim. Algumas pessoas... Zilene, obrigada por me seguir. A Giane, eu agora tô almoçando e escrevendo, tá vendo? Gente, sabe qual que é o problema também disso aqui que a gente tá falando? Fazendo o almoço e me assistindo, né? É que esse ritmo, ele tá acompanhado de uma crença que vocês têm, muito comum, que é aquela de que parar é perder tempo, sabe? Tem muita gente que se sente extremamente culpada só de sentar e descansar. Quem aqui se sente culpado de ficar sem fazer nada? Você tá naquele momento que você vai ficar sem fazer nada e aí isso gera uma angústia. Gera uma culpa de eu ficar sem fazer nada. Eu não posso ficar sem fazer nada. É quase que proibido eu ficar sem fazer nada. Priscila, obrigada por seguir. Olha quantas pessoas se identificam. Gente, Anastácia, seja bem-vinda, obrigada por seguir também. Então, gente, é isso que mantém também a ansiedade de vocês acesa. O cérebro, ele não entende que pode pausar. E esse hábito também de você ficar o tempo todo se sentindo dessa maneira extremamente acelerada, você tá fisicamente em um lugar, mas você já tá mentalmente pensando no próximo lugar que você tem que estar. Então, tem gente que faz o quê? Igual eu falei, tá comendo ali, mas não tá nem sentindo o gosto da comida. Sai para um passeio e fica preocupada com o que precisa fazer depois. Você vai viajar, sai para passear e fica pensando o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa. E aí eu tenho que entregar aquilo no trabalho. E aí você perde hoje. Porque você tem uma dificuldade muito grande em se concentrar. E ironicamente, quanto mais você tentar fazer tudo, menos você consegue aproveitar o que você está fazendo. A verdade é essa, tá? Larissa, obrigada por seguir, Lari, seja bem-vinda. Gente, viver acelerado é muitas vezes uma maneira da gente evitar sentir as coisas. Sabe? Porque eu vou falar pra vocês que quando a pessoa ela desacelera, ela se depara com um pensamento e emoção que eu tava empurrando pra debaixo do tapete. E aí quando eu tô sozinha e isso vem à tona, opa, eu preciso me ocupar. Eu não vou deixar minha cabeça vazia. Eu vou lá me ocupar. Pra eu não precisar lidar com a minha cabeça. Pra eu não precisar lidar com as minhas emoções e tudo mais. Entende? Então esse é um ponto. Ah lá, a Tatá falou. Simone, obrigada por me seguir. Toque e ansiedade são só? Não, Ana, o toque tá dentro dos transtornos de ansiedade. Sou estudante de psi e amanhã defendo meu TCC. Dicas para manter a calma, tô muito nervosa. Nossa, Nai, técnica de respiração é legal você fazer. Apresentar para alguém de confiança para você se sentir um pouco mais segura é legal você fazer. Mas o nervosismo, Nai, é comum. Essa é a ansiedade boa, que é a ansiedade antes de um evento importante que a gente vai ter. E quando a gente fica pensando muito, então, Vitor, eu vou falar sobre isso. Gente, na terapia, como é que a gente vai ajudar o nosso paciente com esse quinto hábito? Primeiro, a gente vai precisar entender esse padrão de funcionamento acelerado que a pessoa tem, né? Essa ideia de que ela só é produtiva ali quando ela não para. Ela associa, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso no nosso paciente. A gente vai ajudar vocês ali nesse sentido a, primeiro, fazer regulação emocional, porque muitas das vezes vocês tem essa questão da desregulação, então a gente vai precisar ensinar vocês também a fazer pausas mais conscientes, porque às vezes vocês não fazem, né? Então respiração, organizar aí a rotina, entender melhor, ajudar vocês a diferenciar produtividade de exaustão. Vamos incluir pequenos momentos de pausa sem culpa aí na sua vida? Então, junto com o psicólogo, você também consegue trabalhar essa questão que piora a sua ansiedade, tá bom? Cá, obrigada por me seguir, viu?
Às vezes acho que tem o toque e acredito muito que isso foi desenvolvido por conta da ansiedade. Tá. Joyce, então é legal entender isso em terapia, viu? Podem ter crises por conta do TDAH, mesmo sem saber do TDAH. Mas, Leal, como é que a gente fala que é crise do TDAH se você não tem um diagnóstico? Não faz muito sentido. Nilza, obrigada por me seguir. Geise, obrigada por me seguir também, viu? Seja bem-vinda. Quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá bom? Todo mundo aí, clicando na telinha e clicando na opçãozinha em amarelinho. Pessoal, vamos todo mundo curtindo pra gente chegar em 40k também, tá? Todo mundo nos taps aí. Bom dia, Geise. Aí, a Andréa republicou, Leal republicou. Tem mais alguém que consegue republicar aí pra gente? Cláudia, obrigada por me seguir. Ó, apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarela. Pessoal, vamos pro sexto. Sexto hábito, tá? Sexta coisa que piora a sua ansiedade ali, sem você perceber, então deve parar de fazer. Silene, obrigada por me seguir. Passar o tempo todo se comparando com as outras pessoas. Esse eu não podia deixar de fora de hábitos ruins que piora a nossa ansiedade. Quem aqui é uma pessoa, aquele tipo de pessoa, que mesmo sem querer, parece que tá sempre olhando pro lado. Que tá sempre comparando o seu corpo, comparando o seu relacionamento, comparando o seu trabalho, o seu humor, a sua produtividade, o seu tempo de descanso, a sua rotina, o seu jeito de falar, o que eu posto, o que eu não posto. Quem aqui parece que tá sempre, mesmo sem querer, olhando pro lado? Coloca eu aí no chat. E aí, mesmo você tentando fingir que você não liga, no fundo, o seu incômodo ele não passa. Você fica incomodado. Ó, tem muitas pessoas que sim. Ana, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda, viu? Ana Daisy. Gente, e eu vou falar pra vocês que com as redes sociais, isso piorou tanto. Isso ficou tão mais intenso. Porque é muito fácil eu estar aqui, eu abrir meu celular, né? E eu ver pessoas da mesma idade que eu, aparentemente mais felizes que eu, viajando, estudando, casando, tendo filhos, certo? Crescendo profissionalmente, conseguindo carro, casa, seja lá o que for. E aí a sua mente, ela interpreta que você tá atrasado, que você não tá fazendo bastante. Olha só, alguém da mesma idade que você já conseguiu tudo isso e eu não. E aí, sem perceber, eu me coloco numa corrida que nunca acaba. Eu fico tentando alcançar um padrão que não existe. Por quê? Porque você tá vendo o recorte da vida da pessoa. Então, gente, o nosso corpo, ele também sente esse peso. Bom dia, Luciana. A pessoa acorda com a sensação de estar devendo alguma coisa. Entendeu? Por conta da comparação, de uma sensação de fracasso, ou seja lá o que for. Tá? Então, gente, o pensamento de eu preciso ser melhor tem que tomar muito cuidado, porque vira uma cobrança sem fim. Né, Ana? É isso. Porque muitas vezes quando você faz isso, você consegue ver qualidade em todo mundo, menos em você. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso, gente. Muito grande mesmo. Tá? A sensação de fracasso é por ter fracassado mesmo. Me comparo com a eu de antes. Entendi, Sara. Mas é importante a gente também ressignificar algumas coisas que aconteceram com a gente, né? Se a gente parar pra pensar, pessoal. Pessoal, ó, seguinte. Todo mundo nos tabs. Vamos aí pra gente chegar nos 40k. Então, todo mundo curtindo, beleza? E agora, bom dia, Rita. Eu vou falar um sétimo hábito ruim que vocês fazem, assim, absurdamente. Assim, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se identificar com esse. Eu vou até abrir uma enquete.
Que esse eu quero ver os números. Quantos números a gente tem? Quer ver? Quem aqui faz essa coisa que eu vou falar agora? Que é o quê? Ficar remoendo o que já passou. Quem aqui é a pessoa que fica passando horas, às vezes dias, relembrando conversas? Quem sim, coloca no sorriso. Quem não, clica no triste. Clica nas carinhas, nos emojis aqui, ó. Quem sim, sorriso. Quem não, triste. Quem aqui fica revisando e analisando o que falou ou deixou de falar, o que devia ter falado, o que o outro quis dizer com aquilo, o que eu poderia ter feito de diferente? Sim ou não? Quem sim, clica no emoji do sorriso. Deixa eu ver quantas pessoas se identificam em ficar remoendo o que aconteceu. Olha só, pessoal. 35 pessoas. Tem mais alguém que ainda não votou? Quem já votou, ó, continua nos tabs. Gabriel, obrigada por me seguir, Gabi. Seja bem-vindo. Disparado, Ellen. Jamile, seja bem-vinda, obrigada por me seguir. Gente, esse é um dos mais comuns. E é interessante, né? Porque a gente associa ansiedade com excesso de futuro. Mas se a gente parar para pensar, ficar remoendo o passado também alimenta demais a ansiedade. A mente, ela fica naquilo que a gente chama de ruminação. Ela fica num looping do e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse falado aquilo? E se eu tivesse tal coisa? Parece que quanto mais eu ficar ruminando, quanto mais eu ficar remoendo, ainda fosse possível mudar o que já passou. Só que enquanto você está tentando encontrar uma resposta perfeita para esses e se, você só está alimentando a sua culpa. Você só está alimentando o seu arrependimento e a sua autocobrança. Chegamos nos 40k. Gente, esse tipo de pensamento de ficar ruminando o passado é extremamente exaustivo. Quem aqui já se pegou, tipo, tomando banho e lembrando de alguma coisa que aconteceu há meses atrás? Já teve alguém que tentou dormir e de repente o cérebro ele começou a repassar cenas antigas com riqueza de detalhes do que já aconteceu com você? Como se estivesse passando um filme da sua vida, tipo assim, eu vou dormir e aí começa, com riqueza de detalhes. Olha quantas pessoas. Gente, sabe por que isso acontece? Porque o cérebro ansioso, ele tem dificuldade de desligar esse modo de vigilância que ele fica, né? Então, o que o nosso cérebro acredita? Acredita que se eu ficar ruminando, eu vou ajudar como é que eu vou dizer pra vocês? Se eu ficar ruminando, eu vou encontrar uma solução. Obrigada, Ricardo, pelo popular. Bom dia pra você. Lua, obrigada por me seguir. Pessoal, todo mundo que gosta de psicologia, tá gostando da live, não esquece de seguir o perfil pra vocês não perderem as próximas, tá bom? Bom dia, Má. Dá pra vencer a tag? Com toda certeza, Isa. Mas é importante, Isa, você estar com a sua terapia em dia. Você vai precisar começar acompanhamento psicológico, porque a ansiedade generalizada, ela tem a ver com tudo isso que eu tô falando aqui. Então, assim, você vai ter que começar a terapia pra você vencer a tag. Em alguns casos, acompanhamento psiquiátrico. Ricardo, obrigada pelas fatias de bolo. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Má, bom dia, seja bem-vinda também. Então, no dia a dia, sabe como que isso aparece? No dia a dia aparece assim, ó. Quem aqui tem dificuldade de relaxar? Coloca um eu aqui no chat. Dificuldade de relaxar. Temos pessoas assim? Ó, vamos ver quantos eus aparecem nos mais enviados aqui, ó. Muitos eus. Muitos eus. Tá. Quem aqui parece que tem uma sensação de peso mental? De que a cabeça tá pesada. Literalmente. Coloca eu. Quem tem a sensação de peso mental. Vamos ver quantos eus aparecem no peso mental.
Ah, ok. Muitas pessoas também. Tá. Quem aqui sente, às vezes, uma dor muscular que não passa ou um aperto no peito? Às vezes, assim, sabe? Você sente um aperto no peito? Aquela coisa? Manda um eu. Aperto no peito ou dor muscular que não passa, de jeito nenhum. Ó. Muitos eus também. Gente, o que isso tá mostrando pra gente? Se você é uma pessoa que você acorda cansada, com todos esses sintomas que eu falei, mesmo sem ter feito nada físico, e você vive no passado, querendo ou não, ruminando e tudo mais, o que tá acontecendo com você? Você tá basicamente se tornando refém das suas lembranças. Sem perceber que a vida ela tá acontecendo agora, não lá atrás. Então tem muita gente que tem esse hábito e que fica tentando entender tudo, analisar tudo, assumindo erros que qualquer ser humano poderia cometer e você fica se criticando por aqueles erros. Tem gente que não... Vocês entendem que tem gente que não tem a autocompaixão, muito pelo contrário, tem a autossabotagem? E isso aumenta a ansiedade, gente. O que eu tô falando na live de hoje? Se a sua ansiedade só piora, pare de fazer essas 10 coisas. E aí, essa questão de ficar remoendo o que já passou é uma coisa que na terapia, que teve gente que perguntou, tá, Rafa, mas e aí, como é que eu paro de fazer isso? Eu sou uma pessoa que eu faço isso, e como é que eu paro então? E aí eu vou te explicar como é que você vai parar. Quando você tá na terapia, a gente identifica essa questão de ruminação, a gente entende, a gente mostra pra vocês que pensar demais não é a mesma coisa que resolver as coisas. Então a gente vai trabalhar uma questão chamada de treino de atenção, chama treino de atenção no presente. É isso que a gente faz com os nossos pacientes. A gente ensina o cérebro de vocês a, basicamente, com algumas técnicas daí específicas, a não se prender no passado o tempo todo, que é o que você tá fazendo. Gente, desculpa eu estar toda hora assim, é porque eu tô um pouco gripada, tá? Então, na terapia, a gente consegue ajudar vocês a diminuir a autossabotagem, a perceber essa ruminação e diminuir a ruminação, obviamente, também. Edilane, obrigada por me seguir, beleza? E a gente vai ensinar vocês também a não se julgarem tanto pelas coisas que vocês fizeram. Sabe? Porque quando o passado ele deixa de ser uma tortura para você e vira compreensão, vira ressignificação, a sua ansiedade ela perde uma das suas maiores forças. Então, a gente vai cortar o mal pela raiz. Tipo isso, né? Dulcineia, obrigada por me seguir. Teve mais gente que me seguiu aqui. A Thay Silva. Thay, obrigada. Teve a Maria Célia, a Renatinha, a Bia, a Lorena. Obrigada, meninas, por me seguirem. A Pamela, Monique Moraes também seguiu. Obrigada. Sejam todas muito bem-vindas aqui. Bem-vindos também, viu? Espero que vocês estejam gostando da live. Todo mundo nos taps para agora a gente chegar nos 50k? Vamos colocar essa meta de 50? Catarina, obrigada por me seguir, Cá. Obrigada por me seguir também. 8º hábito, galera. Vamos pro número 8, tá? 8ª coisa que só piora a sua ansiedade. Então, você vai precisar parar de fazer isso. Obrigada, Nath. Muito obrigada. Mas a ansiedade está me atrapalhando, não sei nem como entro no assunto, entendi, Juscelene. E você já pensou em fazer um acompanhamento psicológico para essa questão? Michele, obrigada por me seguir, obrigada a todo mundo que me abraçou. Tudo bem? Estou enfrentando uma situação no meu trabalho. Mudo de humor, muita ansiedade. Thay, essas questões pessoais que a gente vê que contribuem para as nossas ansiedades, é muito importante que a gente comece uma terapia pessoal, tá? Para que você consiga, na clínica, resolver essa situação da maneira melhor aí para você, né? Que vai trazer menos prejuízo emocional e psicológico. Tô passando no psi. Beleza, Isa.
Essa de ficar relembrando erros e escolhas do passado, pra mim é muito complicado lidar. Cá, porque é algo mais complexo, né? Já comecei, mas tenho o péssimo hábito de parar no meio do caminho. Poxa vida, Ju. Seria legal se você desse mais uma chance, né? Bia, obrigada por republicar. Andréia, obrigada por me seguir. Oi, Marlon, seja bem-vindo. 8º hábito. 8ª coisa que, se você faz, você com certeza tá piorando a sua ansiedade. Acreditar em todos os pensamentos que passam pela sua cabeça. Esse é um ponto. Quem aqui acredita que tudo que você pensa é verdade? Mesmo que sem querer. Vem um pensamento assim, vai dar errado. E aí você já fica com medo. Vem um pensamento, e se eu não der conta? Eu já fico com medo. E se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, com o meu trabalho, com não sei o quê? E aí eu já fico com medo. Olha, gente, a mente ansiosa, ela faz isso. Ela utiliza exatamente, Ana, pensamentos intrusivos e pensamentos distorcidos, na real, tá? Sabe aqueles pensamentos catastróficos, aqueles pensamentos extremamente exagerados, cheios de e se? E quando as pessoas elas não percebem que pensamentos são só pensamentos, não são fatos, são interpretações que você está tendo, você já entra em um alerta constante, tá bom? Gente, quem perguntou do ciúme retroativo, eu posso trazer na semana que vem, tá bom? Eu posso trazer esse tema do ciúme na semana que vem, pode ser? Teve alguém que perguntou aí, eu trago na próxima semana. Tenho pensamentos catastróficos. Fabiana, obrigada por me seguir. Angelina, obrigada por me seguir. Tá bom, Gabi? Pode ser? Só pra gente não sair muito do assunto. Aí eu trago na semana que vem, tá bom, Gabi? Segue aí pra você aparecer por aqui quando eu trazer. Aurenice, obrigada por me seguir também. Gente, eu vou dar um exemplo prático desse aqui que eu tô falando pra vocês. Vamos supor que alguém não respondeu minha mensagem, tá? E aí já vem um pensamento assim na minha cabeça. Ah lá, ela tá com raiva de mim. Eu fiz alguma coisa errada, certeza. Eu devo ter falado demais. Por isso que ela me deu um ghost. Ela não tá me respondendo. Aí em segundos, esse pensamento, essa minha dedução, já me deixa ansiosa. Tem gente que tem até crise de ansiedade por conta de um pensamento só. A sua mente, ela começa a repassar mentalmente tudo que você disse para comprovar aquele pensamento. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Vocês sabiam disso? Que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado? O nosso cérebro não sabe. Você tem ideia como se livrar da ansiedade? Claro, Sandy. Terapia, obviamente, acompanhamento psicológico, você precisa fazer, tá? Pra você se livrar da ansiedade patológica. Precisa estar com a terapia em dia, tá? Então você vai ter que procurar um profissional da saúde mental, psicólogo, pra conseguir te auxiliar. Não sei lidar com saudades e aí vem crises por não saber lidar com a sensação... Entrou um bicho aqui. Com a sensação de abandono. Tá. Fabiana, essa questão de... Saiu. Essa questão de medicação, Fabi, eu vou ficar devendo porque eu não falo, porque não é a minha especialidade, tá? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, então eu não trago essas questões de medicação, tá? Quem aqui já teve, já sentiu um coração acelerado e veio um pensamento assim, nossa, eu tô tendo um infarto? Quem aqui já teve essa sensação de sentir um aperto no peito e achar que tá infartando? Ou de sentir uma tontura e pensar assim, nossa, vou desmaiar, certeza. Coloca um eu aqui. Quero saber quantas pessoas se identificam. De achar que vai desmaiar, de achar que vai ter um infarto. Olha só, tenho isso no ônibus. É isso que eu tô falando aqui, tá bom? Em vez de você observar e esperar o corpo se regular quando você teve o sintoma,
o pensamento de eu vou infartar, você já acreditou 100% nele já. E isso já aumentou ainda mais os seus sintomas físicos. Pensa que é um ciclo. Obrigada pela rosinha. É um ciclo, gente. O pensamento dispara o medo. O medo alimenta o sintoma. E o sintoma confirma o pensamento. E aí a ansiedade só cresce. Entendeu? Exemplo prático. Tô aqui na live. Aí eu começo a sentir tontura. E aí vem o pensamento, eu vou desmaiar aqui na live. E aí, por eu pensar que eu vou desmaiar, acreditando 100% nesse pensamento, o meu sintoma já aumentam e eu já começo a passar muito mal. E pronto, fiquei muito mais ansiosa. Tá? Então, pessoal, é uma lente distorcida. Tá? Na ansiedade, a pessoa perde a capacidade de questionar propriamente. Ela se torna literalmente refém dos pensamentos. Refém das preocupações que nem sempre tem base real. Quase nunca tem base real, tá? Só tem ansiedade quem sente falta de ar? Não necessariamente, Anne. A ansiedade, ela vem com vários sintomas diferentes. Vários. Não necessariamente só falta de ar, não. Tá bom? E o que fazer em meio a sintomas de tonturas? Cássia, primeiro você vai precisar entender se isso não tem nada fisiológico que explique. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita tontura. Você vai precisar ir no médico para você fazer exames, fazer um check-up e ver se não tem nada médico que explique as tonturas. Se não tiver nada médico que explique as tonturas, provavelmente é psicológico. Ou vem de um estresse, ou vem de uma ansiedade, de uma exaustão mental, seja lá o que for. E aí você vai precisar começar uma terapia. Porque na terapia a gente passa várias técnicas diferentes para te ajudar na regulação. Consequentemente, vai ajudar nos sintomas, entendeu? Então, é basicamente isso. Você faz terapia online? Sim, eu atendo online os meus pacientes, né? No período da tarde e no período da noite. Então, se vocês quiserem mais informações sobre a terapia comigo, né? Como é que funciona a terapia comigo, inclusive a minha área de especialidade, eu tô fazendo a especialização nos transtornos de ansiedade e pânico. Então, se você quiser informações sobre a terapia comigo, a Enxoval da Baidrica, é só você clicar nesse balãozinho amarelo do lado do chat, tá vendo? Com essa setinha pra cima. Aqui, ó. E escolher a opção terapia que aparece aqui. Escolher a opção terapia, que daí você consegue mais informações, tá bom? Eu consigo te passar mais informações. Rosa, obrigada por me seguir. Estresse pós-traumático, TEPT, o que tem, Sara? O estresse pós-traumático. Que fica dançando e repetindo o nome do povo? Ixi, eu nunca vi, Letícia. Eu acho que eu já vi sim. Eu acho que eu já vi ela. Você acha que eu pareço com ela? Eu não acho muito não, hein? Se você trabalha com isso... Não, gente, eu atendo todas as demandas, né? Eu tenho pacientes com ansiedade social, eu tenho pacientes com TAG, eu tenho pacientes com transtorno border, eu tenho estresse pós-traumático, a gente também consegue sim atender, tá? O único que eu não atendo aí, que eu não pego normalmente, são transtornos psicóticos, essas coisas, sabe? Tipo esquizofrenia, essas coisas assim. Tá bom? Não parece nada, né, Paty? Ai, gente, vocês são... Tem um menino me perseguindo na escola e estou me escondendo no banheiro. Ansiedade causa ganho de peso também? Tá. Pessoal, vamos responder a Clévia? O que vocês acham? Ansiedade pode causar ganho de peso? Sim ou não? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Coloca aqui pra mim. Paty, obrigada pelo heart me, Paty. Muito obrigada. Ó, a Rivânia disse que sim, 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 sim. Tá. Gente, ansiedade não só causa ganho de peso para algumas pessoas, mas também causa perda de peso para outras. Tem pessoas que quando estão muito ansiosas não comem nada, emagrecem muito, perdem muitos quilos. E tem pessoas que o contrário, que quando estão extremamente ansiosas comem muito e ganham muito peso. Então vai depender muito de cada caso, tá? Mas sim, pode causar ganho de peso.
Beleza? Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Boa tarde, Yara. Isonete, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Nono hábito, tá? A gente vai falar do nono agora. Cris, quer que eu fale sobre depressão? Eu posso trazer na semana que vem. Pode ser, Cristiane? A gente falar sobre depressão? Dani, obrigada por me seguir. Relacionamento vencedor, obrigada por me seguir. Te chamei, legal. Sim, então tá bom, Cris, a gente faz, tá? Imagina, Clévia, fica tranquila, viu? Nono hábito, nona coisa que piora muito essa ansiedade se você fizer. Que é o quê? Fugir de tudo que causa desconforto. Quem aqui que tá assistindo a live fica evitando pequenas coisas que te deixam nervosa? Se eu preciso sair sozinha, eu evito. Se eu preciso dirigir, eu não dirijo. Se eu preciso ir para o mercado, eu não vou. Certo? Fugir do que te causa desconforto. Ah lá, pessoas. Se eu tiver que ir em um evento social, encontrar pessoas, eu não vou. Vocês entendem que no início vem um pensamento de é porque eu não quero me estressar, é melhor eu evitar, eu não quero ficar nervosa. Só que, quanto mais você foge, mais o seu cérebro entende que aquilo é perigoso. Aos pouquinhos, o seu medo ele vai se espalhando também para outras áreas da sua vida. Gente, a ansiedade, ela cresce aí. Toda vez que vocês evitam uma situação desconfortável, o seu corpo ele sente um alívio imediato. E aí o seu cérebro registra isso como... legal, então fugir me livra do medo, vou fugir. Só que o problema é que esse alívio, ele é momentâneo, ele é temporário. A longo prazo, a ansiedade ela aumenta muito, porque a sua mente aprendeu que tudo que é desconfortável é insuportável. Mas não é bem assim. O que na verdade faltou foi a chance de você descobrir que na verdade você consegue sim lidar. Esse é o ponto, tá? Eu vou falar um exemplo aqui pra vocês extremamente simples, só pra vocês entenderem. Ivânia, obrigada por me seguir, Ivânia. Só de pensar em voltar pra lá já fico mal, olha lá. Obrigada pelo heart, Minanda, muito obrigada. Gente, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho um medo gigantesco de situações sociais, eu tenho uma ansiedade social, vamos supor, né? Tenho uma ansiedade social. E aí, quando alguém me chama para algum evento social, eu tenho que estar no meio de pessoas, eu recuso. Eu falo que eu não gosto, né? E aí eu recuso. Vocês entendem que quanto mais vocês recusam, mais o cérebro de vocês está perdendo a oportunidade de ver que a situação, na verdade, poderia ser diferente? Poderia ser ok, tá? Tem gente que tem muito medo de sair sozinha. Tem alguém aqui que tem medo de sair sozinho? Só consegue sair com uma pessoa junto ou tem muito medo de sair sozinho? Coloca eu. Vamos ver quantos eus aparecem aqui para a questão do medo de sair sozinho. Ó, a Giane, a Domingas, a Clévia, a Joana, a irmã da Fernanda, a Rosene. Obrigada, Kate, pela rosinha. Obrigada quem tá seguindo, viu? Todo mundo que estiver gostando do assunto da live, não esquece de seguir aí para vocês não perderem as próximas, certinho? Ó, Mônica, obrigada por seguir. Joana, Josi, obrigada também. Até mais, Thiago, vai lá. Rosângela, obrigada pelo presentinho. Gente, então é basicamente isso, tá? Quanto mais você evita, mais você está reforçando a sua ansiedade. Então vai chegar no momento que a sua vida ela vai começar a se encolher tanto, de tanto você evitar, tá? Gente, é isso aí, continua curtindo a live, tá? Todo mundo continua dando tapzinho aí na live. Maria, o que você tinha perguntado? Ansiedade pode estar ligada ao futuro? Com toda certeza, com toda certeza. Gente, e na terapia, como é que a gente ajuda o paciente nisso?
A gente usa uma técnica chamada exposição gradual, né? Que a gente faz, que é uma exposição controlada. A gente ajuda a pessoa a se aproximar passo a passo daquilo que ela evita, daquilo que ela tem medo, sabe? Então a gente vai ser um apoio, a gente vai orientar também, vai ir controlando, né? Então você não vai fugir, você vai sentir um desconforto, mas você vai fazer pequenos enfrentamentos, claro, e aí juntos a gente define tudo bonitinho, para essa ansiedade ela ir deixando de ter tanto poder. Então, eu tenho vários pacientes que têm ansiedade social e que eu já comecei a terapia de exposição com eles. E a gente está tendo muitos resultados positivos. Isso que é legal, porque são coisas que funcionam. Não é como se fosse da nossa cabeça, né? E não funcionasse. É ciência, né? Então, assim, a exposição gradual, a psicologia, ela auxilia muito nessas questões. Nath, sua pergunta não chegou. Se você puder mandar de novo para mim. Eu tenho ansiedade. Fico só naquela, evito sair, evito visitas, tenho medo de viajar. Tá, e Maria, a pergunta que eu te faço é, com tudo isso que você falou, você começou, então, um tratamento para tudo isso que tá te afligindo? Para essas questões da ansiedade, das evitações, você faz terapia? Você começou, você... Porque assim, ó, seria muito bom pra você, tá? Muito bom mesmo. Quando sabemos que a pessoa não gosta da gente, é melhor fugir dela ou encarar? Falo sobre mulheres. Nossa, Grace, é porque assim, ó, o que acontece? Eu não sou de aconselhar em live, sabe? De falar assim, é melhor isso, é melhor falar o que é certo, o que é errado, sabe? Eu não faço isso nem em terapia, nem em live, né? Então, assim, na verdade, o que teria que acontecer, né? Você levar essa sua questão pessoal aí que tá acontecendo, que é muito específico isso que você trouxe. Levar essa questão pessoal pra clínica, certo? Entender o que tá acontecendo, analisar as possibilidades e ver qual é o melhor caminho pra você. Agora, aqui em live, sem nem saber do contexto do que você tá falando, assim, jogado na roda, aí fica mais difícil, tá bom? Eu me sinto ansioso em viver um relacionamento. Peraí. Relacionamento com uma pessoa, entendi. Tenho medo do futuro. Como faz para entrar em contato com você sobre consultoria online? Sobre consultoria? Como assim? Pera, Josi, consultoria ou terapia? É consultoria mesmo que você diz? Ou é terapia? Só confirma isso pra mim. Terapia, consulta, né? É porque consultoria é diferente. Josi, para você saber como é a consulta comigo, entrar em contato para saber sobre a consulta, os valores, os horários que eu tenho e tudo mais, é só você clicar nesse balãozinho amarelo que tá com uma setinha para cima aqui do lado, no cantinho aqui da tela, do lado do chat, aqui ó, tá vendo? Bem aqui. E escolher a opção que aparece aqui, terapia, ó. Aparece uma opção escrito terapia. Aí você clica em cima dessa terapia e que daí eu consigo te responder assim que terminar a live, tá bom? Como lidar com o medo do parceiro nos trocar, mesmo a gente sabendo que ele é uma pessoa boa? Dani, isso aí é insegurança. E insegurança nós precisamos tratar em terapia também. Então você vai precisar buscar um profissional da saúde mental, busca um psicólogo, Dani, para que a gente entenda, né, o psicólogo entenda o porquê que essas inseguranças existem, o que tá acontecendo também. Beleza? E conseguir te auxiliar aí. Deixa eu ver o que mais. Tive crise de pânico, olha só, Ellen. E você já começou um acompanhamento para você ver da onde que vem isso? Eu fui uma prova do Detran segunda passada e fiquei muitíssimo ansiosa e fui reprovada. Mônica, sabia que tem muitas pessoas que quando estão tirando habilitação, elas começam acompanhamento psicológico também? Por conta de que tirar a habilitação já dá uma ansiedade por si só, né? Já dá um nervosismo por si só, principalmente na hora das provas, prática, na hora da prova teórica, enfim. Então, assim, se você tiver a oportunidade de, enquanto você tá tirando carta, estar em acompanhamento também, seria bem legal, viu? Seria bem legal também pra você.
Qual que foi sua pergunta, Anjo? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, é que não foi uma pergunta, né, que você fez. Você falou, na verdade, que você tem medo de sofrer em um relacionamento, mas você não fez pergunta, eu não vi. Ah, a gente ainda não falou. Vamos falar sobre a 10ª coisa pra gente poder fechar e responder as perguntas do pessoal. 10ª coisa que, se você fizer, só piora a sua ansiedade. Então, você vai precisar parar também de fazer. Que é o quê? Tentar resolver tudo sozinho, tá? Quem aqui é uma pessoa que acha que pedir apoio é difícil? Pedir ajuda. Quem acha que pedir ajuda é difícil, que ninguém vai entender, que as outras pessoas têm seus próprios problemas, então eu não vou levar os meus, porque cada um tem os seus, eu não vou levar, deixa que eu lido sozinha. Tentar resolver tudo sozinha. Eu. Vamos ver quantos eus aparecem no chat. Deixa eu ver. Ah lá. Muitas pessoas têm dificuldade. Gente, essa questão de você guardar tudo pra você, né? Suas preocupações, suas angústias, os seus medos, o seu cansaço, você vai empilhando sentimentos ali dentro e isso é um ponto também que vai piorar a sua ansiedade. Ele vai lembrar aquele que a gente falou do guardar, reprimir as emoções, né? Só que tem muitas pessoas que elas começam a se isolar emocionalmente. Elas começam Lembra que eu falei de se sentir sozinha naquele outro tópico? É exatamente isso que acontece. Se eu sou uma pessoa que eu fico resolvendo tudo sozinha, sem espaço para descanso, eu vivo em alerta também o tempo todo. Entendeu? Então eu tento controlar os meus próprios sintomas, eu tento controlar as minhas emoções, eu tento controlar as situações, as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu sinto que se eu largar um pouco tudo isso, tudo desmorona. Certo? Então eu não peço ajuda. Porque daí você é visto como... O problema é que isso é reforçado porque as pessoas daí que estão ao redor... Desculpa. As pessoas que estão ao redor, elas criam uma imagem de você de... ela é forte. Ela é resiliente, ela dá conta de tudo, olha só. E aí por fora você parece essa pessoa, né? Extremamente segura. Só que por dentro você tá exausto. Exausto de tanta coisa. E você tem aquele medo de demonstrar uma fragilidade. Certo? Então, sabe aquela frasezinha que a gente usa na psicologia? Falando que cansa ser forte o tempo todo? É basicamente isso. Cansa. É uma coisa que cansa muito, tá? Então, outro lugar aí, eu volto a dizer, onde a gente consegue desarmar, a gente consegue... se abrir, falar tudo que tá acontecendo, né? Pedir ajuda. E aí eu falo, pedir ajuda, né? Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, na terapia, isso é um espaço, né? De você não ter julgamento, de você poder falar livremente o que tá acontecendo com você, sabe? Você ter uma responsabilidade com a sua saúde mental. É importante que a gente tenha responsabilidade com a nossa saúde mental. Tá? Porque a longo prazo, gente, essa pessoa, ela vai conseguir melhorar em vários quesitos. E a ansiedade daí, ela vai diminuir, tá? Porque ser humano sente, mas ser humano precisa compartilhar. Precisa compartilhar o peso de algum fardo, sabe? Para que isso se torne mais leve. Então, na terapia, a gente ensina vocês a dividir. A gente ensina vocês a entender que, na verdade, dividir não é o depender do outro. É basicamente eu existir com mais verdade, eu conseguir trocar essas experiências, sabe? Com pessoas de confiança e tudo mais. Quero agradecer ao meu amor Paulo por indicar a sua live. Eu também sou Rafaela, gratidão. Que legal, Rafa. Seja muito bem-vinda, fico feliz que o Paulo indicou a minha live, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu senti uns ciúmes muito excessivos, hoje em dia não sinto, é normal? Ué, mas não é bom isso, Leal? Tá tudo certo? Alguém também sente tontura? Ó, ele perguntou. Tá, agora
Bora, pessoal, então conseguimos falar, tá? As 10 coisas aí que pioram a sua ansiedade, então você vai precisar parar de fazer. Conseguimos falar as 10 coisas. Ricardex, obrigada por me seguir. Então, se você gostou de psicologia, gosta de saúde mental, não esqueça de seguir o perfil para vocês não perderem. Amanhã a gente vai falar sobre dependência emocional, tá? Amanhã a gente vai falar de dependência emocional. Então, se você não quiser perder a live de amanhã sobre 9 sinais de que você está em uma dependência emocional, segue o perfil para você não perder. Queria saber se tem alguém que chegou no fim da live. Obrigada, Leal. Ah, Cris, então aparece amanhã, viu? Cíceros, obrigada pelo amo você. Muito obrigada. E Maria? A Maria, cheguei agora, pode me dizer quais são as 10 coisas? Gente, quem chegou agora igual a Maria? Ou chegou no meio da live pro final, não chegou desde o começo, não conseguiu assistir desde o começo. Tem alguém? Ó, algumas pessoas, né? Pessoal, todas as lives que eu faço aqui no TikTok, elas vão lá pro YouTube. Tá bom? Então, assim, se você não conseguiu assistir as 10 coisas, vai no YouTube que eu vou jogar a live de hoje pra lá, tá? É só vocês procurarem desse jeito que o Caio colocou pra gente. Só procurar lá, @psi.rafaduarte, que você vai conseguir ver todas as lives que eu já fiz. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui. Então tem, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, e aqui tem todas as lives que eu já fiz, ó. Temos 7 coisas que o psicólogo nunca deve fazer, 10 frases manipuladoras que parecem cuidado, 10 verdades sobre o pós-término que ninguém quer admitir. Então, ó, eu tenho vários temas. E a live de hoje, ela também vai pra lá. Eu vou jogar ela à noite só, bem tarde, porque hoje eu só paro às 10. Hoje eu só paro às 10 horas da noite de atender, vai ser bem puxado. Então, eu só vou conseguir jogar no YouTube bem mais tarde, tá? Mas eu jogo. Então fiquem de olho, vão lá se inscrever para vocês terem a notificação, tá bom? Gente, é isso, tá? Quero agradecer todo mundo aí, agradecer todo mundo que chegou agora. Obrigada pelos 57,5k de likes. Nos vemos amanhã, então, amanhã às 10h30, tá? Tô aqui às 10h30, 10h40 ali no horário de Brasília pra gente falar sobre dependência emocional. Então, apareçam aqui, serão super bem-vindos, tá? E nos vemos daí. Boa quinta. Hoje é quinta? Boa quinta. Boa quinta-feira pra vocês. Amanhã a gente se vê, tá? Boa tarde, Ricardo. Até mais, Domingas. Obrigada, Caio, pela ajuda de sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada, Jeane. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada a todo mundo que seguiu, que abraçou, que participou. Obrigada, Mônica. Tchau, tchau. Até mais, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau, gente.